Olha só, meus amigos, vocês já pararam pra pensar por que a esquerda brasileira tem tanto medo de uma palavrinha chamada anistia? Será que é porque eles sabem que se o povo descobrir a verdade, o castelinho de cartas deles desmorona? Pois é, hoje eu vou te mostrar como a CNN e a Globo News fizeram papel de trouxa ao tentar humilhar o senador Rogério Marinho e acabaram sendo destruídos ao vivo. Se você quer ver a esquerda levar um choque de realidade, fica comigo até o final, porque esse vídeo vai explodir sua mente. Ou seja, nada contra uma concertação, né? Uma união, uma articulação bem feita. Oposição e governo, eventualmente, podem se sentar e negociar, como o PSDB, PFL e PT fizeram em 2003. Isso mostra uma cordialidade. Mas até que ponto nós não estamos vivendo um efeito do orçamento secreto? Ou seja, vamos eleger quem vai administrar melhor o orçamento secreto. Isso é ruim para a democracia. É isso que nós temos que ficar atento. E o debate nacional não houve. Só fala anistia, se não vai pautar anistia. Eu não ouço nas ruas ninguém falando em anistia ou contra anistia. Não é o povo quer saber o preço da picanha, o preço do arroz, do feijão e do café. É isso que se ouve. Essa história de anistia é para os grupos polarizados. E aqui parece que é o grande tema nacional. Parece que eu vou sair daqui, vou tomar uma média no botequim e vai todo mundo falar anistia. E não vai. Não é um assunto que está na pauta das ruas. Só interessa aos grupos radicalizados, polarizados. E aqui, na casa do povo, só se fala nisso. Parece que esse é o grande tema nacional. Agora, vamos começar com o básico. Você já viu aqueles filmes em que a gangue arrogante acha que pode tudo, mas no final leva uma surra do herói? Pois é. Ontem foi exatamente isso que aconteceu na CNN. Os jornalistas, armados até os dentes com suas perguntas capciosas, partiram para cima do senador Rogério Marinho, achando que iam acabar com a pauta da anistia. Só que, meus amigos, o Marinho não é qualquer um. Ele chegou lá preparado, com dados, fatos e uma dose extra de coragem. E o resultado? A turminha da CNN ficou calada, sem argumentos, enquanto o senador expunha a hipocrisia da esquerda. Assistimos o Rodrigo Pacheco durante essa sua segunda gestão com vários gestos, né, em relação à oposição e sobretudo aos bolsonaristas na oposição. Quando a gente pensa nos gestos que foram feitos a partir de sinalizações ao Supremo Tribunal Federal. O que se espera de Davi Alcolumbre? Que ele continue nessa toada ou um perfil mais neutro, já que ele vai precisar equilibrar agora muito mais os desejos de um e de outro? Bom, Tainá, primeiro, boa tarde a todos, né? Você e a Gustavo. Mas dizer que esses 2 primeiros anos não foram de gestos muito favoráveis à oposição aqui na casa, não. Pelo contrário, passado o processo eleitoral, nós fomos alijados, fomos retirados da presidência das comissões mais importantes. Nós não tivemos presença na mesa diretora, nem tampouco nós participamos de relatoria de projetos que nos interessavam e que eram importantes, porque não foi levado em consideração o princípio da proporcionalidade. O presidente anunciou que faria, Rodrigo Pacheco, algumas ações no sentido de restabelecer a normalidade e o equilíbrio entre os poderes e aperfeiçoar algumas ações do judiciário, e com exceção da questão da votação do voto monocrático, que ele está parado na Câmara, e a PEC que tratou das drogas, as outras ações elas ficaram dentro dos escaninhos das comissões permanentes. O Rodrigo atuou muito como linha auxiliar do governo, tá? O que desequilibrou o processo aqui internamente na casa. O que nós esperamos do Davi é que haja um comportamento não a favor da oposição, não de aceno a quem defende um espectro ideológico que é a direita, nem tampouco de retaliação ou de descompromisso com a ultra-esquerda que está representada aqui na casa pelo Partido dos Trabalhadores, ou a suprema esquerda, né? Nós queremos que haja uma ação de isenção, que ele se comporte como magistrado, como árbitro, que respeite a proporcionalidade das bancadas na casa, que permita que os projetos que são importantes tenham a sua tramitação normal, que se estabeleça na casa um processo em que se leve em consideração o tamanho e a importância de cada matéria que é apresentada, sem que haja interdição, né? Que não se haja assim, o cerceamento do debate. É o que nós esperamos do Davi Alcolumbre, e foi o que pedimos, a proporcionalidade e o respeito aos temas que são essenciais. Quem tiver voto, que ganhe as votações. E a repórter da CNN já levou a primeira. Ela quis insinuar que os senadores de direita foram beneficiados por Rodrigo Pacheco, quando na verdade foi justamente o contrário. Todos os acordos foram quebrados, a proporcionalidade nas comissões não foi respeitada. E se conseguimos presidir algumas poucas comissões, foi graças a muita luta dos nossos deputados e senadores de direita. Concorda? E olha só que interessante, enquanto a esquerda faz escândalo com a anistia, eles esquecem que figuras como Dilma Gabeira e José Dirceu foram beneficiados por anistias no passado. Dilma assaltou bancos, Gabeira foi acusado de sequestro e crimes de morte, e hoje estão aí, vivendo suas vidas como se nada tivesse acontecido. Mas quando o assunto é anistiar velhinhos que pintaram uma estátua, a esquerda faz cara de nojo. 2 pesos, 2 medidas, né? E não para por aí. Enquanto a Globo News e a CNN tentam empurrar essa narrativa de anistia como pauta nacional, o povo está nas ruas preocupado com o preço da picanha, do arroz e do feijão. Ninguém está falando de anistia, meus amigos. Isso é papo de bolha esquerdista que vive em um mundinho paralelo onde o importante é proteger os seus enquanto o Brasil quebra.
Senador, o senhor abriu aqui uma discordância sobre Rodrigo Pacheco e a relação com a oposição, de que os gestos foram insuficientes. O que está acordado com Davi Alcolumbre em termos de propostas caras ao seu grupo político? E aqui eu menciono duas, exaustivamente já questionadas a vocês, ao próprio possível próximo presidente Davi Alcolumbre: a anistia e o impeachment de ministros do Supremo. Mais do que isso, qual é a confiança que o seu grupo político tem de que Davi Alcolumbre pode fazer andar essas propostas? Bom, primeiro, nós não temos nenhuma ingenuidade de não compreender qual é a correlação de força nessa casa. E que qualquer ação ou qualquer projeto de lei dessa magnitude, num país conflagrado, num país dividido, que o próprio presidente da República todos os dias faz questão de deixar claro que existe uma briga entre nós e eles, ele que deveria ter a responsabilidade de buscar a pacificação, né, de buscar minimamente uma concertação nacional que permitisse que a oposição fizesse seu papel e o governo tentasse colocar em prática a sua agenda, ele dá o exemplo dessa divisão, né? Então, num país como esse, é evidente que projetos dessa magnitude, dessa complexidade, precisam ser tracionados de fora para dentro. O que nós gostaríamos, e o que nós conversamos com o presidente Davi Alcolumbre, é que não há interdição sobre qualquer assunto, né, até previsto na Constituição, porque por enquanto a Constituição nos assegura esse direito, né? Recentemente, no Brasil, de pouco tempo atrás, dois presidentes da República foram impeachmentados. Perderam a sua posição de presidente da República, né, e foram retirados da vida pública. No caso da Dilma não, né, porque deram um jeitinho lá para levar o direito político dela. Coincidentemente, quem presidiu aquela comissão, que é o Ricardo Lewandowski, hoje é ministro da Justiça desse governo, mas é só uma coincidência. Nós tivemos vários deputados e senadores que foram impeachmentados. Então os dois poderes, o legislativo e o executivo, podem, por improbidade administrativa, por abuso de autoridade, por excesso ou prevaricação, sofrerem o processo de impeachment. O judiciário não. Os poderes não são harmônicos, independentes entre si. O que caracteriza a nossa democracia liberal não é o cerne desse processo, não é a separação dos poderes, não é a base filosófica de Montesquieu e de Locke. O que é que está de errado? A gente, por exemplo, propor por abuso de autoridade que um determinado ministro seja investigado. Abrir um processo de impeachment é uma coisa natural que está na nossa Constituição, não tem nada de absurdo. 36 senadores já assinaram um documento solicitando ao presidente Rodrigo Pacheco que colocasse em tela, que abrisse o processo de impedimento. Se 41 senadores nessa próxima legislatura, a maioria da casa, tiverem o mesmo entendimento, eu não acredito que haverá impedimento de que nós possamos discutir à luz da Constituição, da democracia e do equilíbrio entre os poderes, um assunto que não pode nem deve ser tabu. O impedimento do ministro. Está acordado, mas será trabalhado. E a questão da anistia, é evidente que há uma enorme hipocrisia nesse processo. Né? Uma hipocrisia que cheira até a uma intolerância. Né? Nós estamos vendo, por exemplo, a Elisa Matsunaga, que matou o marido, esquartejou, botou dentro de uma caixa. Essa moça foi condenada a 16 anos. Enquanto a outra pintou de batom uma estátua, foi 17 anos. Então, quem achar que está naturalizado esse processo deve ter algum problema de interpretação ou eu diria, uma angústia seletiva. Tá? A Dilma Rousseff, ela assaltou um banco. A Miriam Leitão, da mesma forma. O Gabeira, nosso amigo Gabeira, também, ele foi processado por sequestro. Crimes de morte foram perdoados. José Disseu, né? José Guimarães, Brizola, que já faleceu, Arraes, todos eles foram perdoados, foram anistiados e se reincorporaram à vida pública. Nós estamos falando de pessoas que, no máximo, podem ter depredado um bem público. Aliás, é uma prática da esquerda, depredar bens públicos. Eles são muito bons nisso, depredar propriedade alheia, invadir propriedade alheia, incendiar ministérios. Mas há uma indignação seletiva, hipócrita. Então nós não temos nenhuma dificuldade de tratar desse tema. Eu acho que para pacificarmos o Brasil, é importante que sim, que haja uma anistia o mais rápido possível para que nós possamos nos debruçar no que interessa ao Brasil. O que interessa à população brasileira. Como é que está o quilo ou o preço do quilo do café no supermercado? Como é que está a questão do índice dos juros que são oferecidos à sociedade, que reprimem, que sobrestam investimentos que geram emprego e renda nesse país? O que é que nós estamos fazendo em relação à nossa posição em relação à ditadura da Venezuela? Nós somos um dos únicos 7 países do mundo que mandou representante oficial. Isso é uma demonstração muito clara de como esse governo enxerga a democracia de uma forma relativa, enviesada. A democracia só serve para um lado. Agora segura o coração, porque aqui vem o momento mais épico do vídeo. Enquanto os jornalistas da CNN tentavam desesperadamente desconstruir o Rogério Marinho, ele soltou uma verdade que ecoou como um tiro. A esquerda não tem moral para falar de anistia. E detalhe, ele lembrou que enquanto Elisa Matsunaga, que esquartejou o marido, pegou 16 anos de prisão, uma pessoa que pintou uma estátua com batom foi condenada a 17 anos. Alguém aí acha isso justo? Pois é, a hipocrisia da esquerda não tem limites. E aí, quando você pensa que não pode piorar, o senador ainda solta. Enquanto a esquerda faz histeria com a anistia, esquecem que foram anistiados no passado por crimes muito mais graves. Meus amigos, os jornalistas ficaram sem reação. A última vez que vi um jornalista tão sem graça foi quando o André Trigueiro ficou com a boca cheia de larvas. Daria um Oscar para o Rogério Marinho, que não só defendeu a anistia, mas também expôs a esquerda como a verdadeira criminosa que ela é. E aí, meus amigos, o que você achou dessa aula de política que o Rogério Marinho deu na CNN? Deixa nos comentários se você também acha que a esquerda não tem moral para falar de anistia. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar
e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Aperta o sininho para não perder nenhum vídeo, porque a gente tem muita coisa bombástica para te mostrar. Ah, e já que estamos falando de verdades que a esquerda não quer que você saiba, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que ainda acredita nas narrativas da Globo News. Deixem nos comentários se vocês também acham que a anistia é uma pauta que só interessa à direita radicalizada. E não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima e lembrem-se, a verdade sempre vence.